Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Estamos aqui nessa manhã maravilhosa, esse sol batendo nas minhas costas aqui, já trazendo a vida e o início de mais um dia. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos ao capítulo 16 de Levítico, ainda falando sobre a questão dos sacrifícios. Aqui o Senhor vai estar falando a Moisés sobre o dia da expiação, o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, o sacrifício pelo povo e a festa anual das expiações. Era esta, vamos dizer assim, a sequência, né? Então, tinha que ser feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, conforme o Senhor tinha predito a Moisés e estabelecido na aliança. E o povo tinha que cumprir, né? A congregação tinha que cumprir. Então, diz assim o texto: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então Deus vai começando a tratar aqui, já falando a respeito, né, dos seus filhos Nadab e Abiú, que haviam oferecido fogo estranho e haviam sido, vamos dizer assim, consumidos pelo fogo do Senhor. Então existia uma forma correta do homem pecador se aproximar da santidade de Deus, para que aquela santidade não viesse a consumi-lo. E nós precisamos entender aqui que esses homens, eles precisavam ter ordenanças, mandamentos, leis, né? Eles precisavam, ao se aproximar de Deus, cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. E não simplesmente fazer do jeito que eles achavam melhor, do jeito que eles queriam fazer. Não. Toda obra que não é feita de acordo com a palavra de Deus é como trapo de imundícia. Ou seja, não cobre, não justifica o homem diante de Deus. Então é importante nós entendermos que o que Deus estabeleceu deve ser atendido. E aqui ele vem falando sobre como se deve fazer e como Arão deve se portar para se chegar ao Santo dos Santos, o lugar, vamos dizer assim, mais íntimo do tabernáculo, onde no propiciatório Deus trazia a manifestação da sua glória, aceitando o sacrifício do sacerdote por si mesmo e depois por toda a congregação. Amém? Então ele vai estabelecer aqui a respeito dos sacrifícios, e os objetivos primários desse capítulo 16 são instruir o sacerdote de como fazer expiação pela purificação das pessoas, como se aproximar de Deus para que não morra, como ele disse no versículo 2. Amém? Também como purificar o tabernáculo para tornar possível a presença contínua de Deus. No dia da expiação, o sumo sacerdote usou roupas especiais, menos elaboradas. Nós podemos ver isso no versículo 4 e também lá em Êxodo, capítulo 28, que eu já comentei aqui. A cerimônia da expiação consistia de 4 elementos principais: a oferta pela expiação para a purificação do sacerdote, ou seja, primeiro ele tinha que fazer a purificação de acordo com o que Deus havia ordenado por si mesmo. Depois, o lançar de sortes para determinar qual bode sacrificar como oferta pela expiação, né? Isso está lá no versículo 7 e versículo 8. O próprio sacrifício do bode, no versículo 9. E o envio de um segundo bode ao deserto. Era como se fosse o substituto. Eu já falei sobre isso aqui também. Deus sempre, ao lidar com o homem, ele vai utilizar um substituto, que vai morrer por aquele homem que está oferecendo o pecado chamado de bode emissário. Amém? Os versículos de 11 a 22 vão falar exatamente sobre esse bode, né? Eles vão impor as mãos sobre esse bode, e vão... os pecados da congregação vai ser transmitida por aquele bode, né? E depois ele vai imolar aquele bode. Amém? Então é importante nós atentarmos para isso.
O bode emissário talvez fosse o aspecto mais surpreendente da cerimônia, simbolizando o envio dos pecados da nação para longe deles. Está lá no versículo 21 e 22. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-los ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então era como se houvesse uma transmissão, aqui sombras, e Isaías vai profetizar 600 anos antes de Cristo, né, que Jesus iria levar sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades, cumprindo o papel desse bode emissário aqui. Então era uma representação. Esta era a faceta observada por toda a nação. Toda esta cerimônia prefigurava a crucificação de Cristo e muitos de seus elementos são discutidos em Hebreus. Nós podemos observar lá no capítulo 9. As alegres novas do Novo Testamento. Entretanto, diz que enquanto a cerimônia do Antigo Testamento era inadequada e temporária, devendo ser repetida anualmente, e depois somente lido parcialmente como problema dos pecados das pessoas. Então não era perfeito o animal, tá certo? Porque não se identificava com aquele que estava oferecendo a oferta com o ofertante. Então tinha que se fazer anualmente, né? E ele apenas cobria os pecados. Jesus não, Jesus apaga todos os pecados. Já a crucificação de Jesus Cristo foi de uma só vez por todas e lida completamente com os assuntos do pecado e da purificação para com Deus, principalmente no que diz respeito à questão da consciência. Amém? Então, o sacrifício de Cristo ele tem o poder também de atingir as nossas consciências e fazer com que nós possamos viver sem condenação e sem culpa nenhuma, sabendo que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito. Amém? Dos versos 23 ao 28 do capítulo 16, esses versos lidam com as lavagens de purificação necessárias antes de retornar à rotina diária. Então, diz aqui, depois Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entraram no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então vai falando aqui como ele deveria fazer a purificação para voltar ao convívio. Eu acho que alguns de nós vivenciamos isso nessa época de Covid-19, né, que as pessoas saíam para trabalhar e quando voltavam para casa eles tinham que tirar a roupa que saía, tomar banho, fazer a asepsia para poder entrar dentro de casa. Para quê? Para que não houvesse a contaminação do que estava fora, dentro da própria casa, e não houvesse, vamos dizer assim, a disseminação do vírus. Aqui está falando com relação ao pecado. Amém? Então é importante nós atentarmos para isso. No versículo 30, vai falar aqui a respeito, isso vos será por estatuto perpétuo, 29, no 7º mês, ao 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nenhum natural, nenhum estrangeiro, que peregrine entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, no lugar do seu pai fará expiação, havendo posto as vestes de linho, e aqui ele vem falando a respeito disso. Sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. O dia da expiação tornou-se o dia mais sagrado do calendário de Israel. As pessoas reconheciam seus pecados, confessavam perante o Senhor em jejum, arrependimento e autoexame. Isso nós fazemos ou devemos fazer na ceia do Senhor, né? Julgarmos a nós mesmos para não sermos disciplinados pelo Senhor, amém? Condenados com o mundo. Então ali quando nós fazemos perdão, quando nós fazemos, né, a ceia do Senhor, e aquilo não é somente um ritual, serve também de uma avaliação de como nós estamos vivendo a nossa vida, uma avaliação de autoexame. Por isso que nós devemos julgar a nós mesmos, né?
Os sábios judeus ensinavam que cada pessoa deveria perdoar o seu próximo em primeiro lugar, antes de pedir perdão ao Senhor. E Jesus vai nos ensinar sobre isso também na oração do Pai Nosso, né? Perdoa assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que nos têm ofendido. Então, isso trata muito da vida diária e nós precisamos entender isso. Amém? Espero que você esteja lendo Levítico e que você esteja sendo abençoado com esses vídeos comentados. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva logo aqui embaixo, acione o sininho para que você possa receber os próximos vídeos e compartilhe com o maior número de pessoas possível. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.